Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você nesse dia tão especial. Hoje é 25 de dezembro, hoje é Natal. Eu tenho certeza que isso por si só já alegra os nossos corações, né? A certeza de que nasceu entre nós o Deus vivo, o Emanuel, aquele que é Deus presente conosco. Ele está aí, contigo agora. Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele se manifesta e ele está com todos que invocam o seu nome. Invocarás o nome do Senhor e serás salvo, diz a palavra. Então convide Jesus, diga a Jesus, vem estar comigo nesse dia. Jesus, me ajuda nas minhas dificuldades. Jesus, guia os meus passos. E através do Espírito Santo, Deus vai guiar a sua vida no caminho reto, no caminho bom, em nome de Jesus. Eu quero hoje conversar com você sobre um objeto, um símbolo de Natal, que até mesmo se tornou um pouco controverso. Algumas pessoas usam, outras não usam, mas a grande maioria usa como símbolo do Natal e às vezes usa sem entender por quê ou sem entender a história. Estamos falando dos pinheiros de Natal, das árvores de Natal. Você já parou para pensar por que o pinheiro foi escolhido como símbolo do Natal? Por que a gente usa, né, geralmente nas decorações natalinas, o pinheiro? Você conhece essa história? Eu, além de pastor, eu sou também historiador, né? A minha formação inicial é em história. Eu sou professor de história também, de filosofia, de geografia. E trabalho muitos anos na educação e muitos anos na área da pesquisa histórica. E eu fiz uma pesquisa já há algum tempo sobre a árvore de Natal. E nós sabemos que hoje muitas vezes as pessoas usam por usar a árvore, nem entendem o que ela significa. Mas por trás da árvore de Natal há uma história muito bonita, muito interessante de um Natal que aconteceu no ano 680 depois de Cristo. 680 depois de Cristo, lá na Inglaterra. Então nós temos a história de um homem chamado Bonifácio. Bonifácio, ele era um líder da igreja, ele era um bispo e ele se tornou missionário entre os vikings, na atual Alemanha. Então ele sai da Inglaterra e vai para a Alemanha, numa época em que os vikings estavam no poder. E os vikings eram povos muito rudes e que tinham a sua cultura. Entre a sua cultura, né, a cultura dos vikings, haviam muitos deuses. Entre eles um deus, que era um deus que carregava um martelo bem grande na mão, e era o deus do trovão. O nome dele era Thor, o deus do trovão. Atualmente nós vemos, inclusive a Marvel fez de Thor um personagem de filme, transformou ele num herói, fez uma brincadeira em volta de Thor. Mas o deus Thor, o deus do trovão, que era adorado pelos vikings, não era um deus nada agradável. Não era um deus nada bondoso. E além de Thor, eles tinham vários outros deuses. No dia 25 de dezembro, que é o dia do solstício de inverno no hemisfério norte, é o dia que tem a noite mais longa do ano, eles tinham o costume de sacrificar uma criança para Thor. O sacerdote de Thor ia com toda a comunidade até dentro do bosque e ali havia um carvalho. O carvalho era uma árvore símbolo da adoração a Thor. E debaixo do carvalho de Thor, eles sacrificavam sobre uma pedra um bebê recém-nascido.
Tomavam dos braços da mãe, a mulher chorava, mas não tinha escolha, porque eles acreditavam que se não fizessem esse sacrifício, Thor enviaria raios e destruiria toda a aldeia, destruiria as plantações. Era um culto terrível. E essa questão do sacrifício de pessoas, e especialmente sacrifício de crianças, se você pesquisar na cultura pagã, na cultura dos povos que não eram, então, cristãos, não eram também de uma cultura judaica, você vai ver que isso é algo muito normal em muitas religiões antigas. A ideia de sacrificar um filho para salvar toda a família. É interessante que isso é uma perturbação satânica, maligna, o próprio diabo criou isso. Mas que alegoricamente nós vamos ver que Deus, quando provê Jesus, seu filho, ele provê para que nenhum filho mais precise morrer de ninguém. O próprio Deus entrega em sacrifício o seu filho. É incrível. E aí então, nesse dia 25 de dezembro, Bonifácio soube que iria acontecer esse sacrifício. E que iriam sacrificar uma criança, um inocente, diante do carvalho de Thor, carvalho do trovão. Ele, junto com seus amigos missionários, chegou ao vilarejo na véspera do Natal, justo a tempo de impedir esse sacrifício. E ele se aproximou das pessoas que estavam diante do carvalho do trovão. E ele levantou o seu báculo, ele levantou aquele símbolo da sua autoridade na igreja, uma espécie de um bastão que tem em cima uma cruz, e declarou: eis aqui o carvalho do trovão, e eis aqui a cruz de Cristo, que romperá o martelo de Thor, o falso Deus. Veja, aquela cruz que ele carregava, aquele báculo, era de madeira, enquanto aquele martelo ele era feito de pedra. Era um martelo considerado sagrado, feito com uma grande pedra grande e com um cabo de madeira. E era um martelo gigante, como é nos desenhos hoje o martelo de Thor. Então o carrasco, aquele homem que ia sacrificar a criança, ainda tentou levantar o seu martelo para matar o menino que ia ser sacrificado. Mas o bispo estendeu a cruz para frear o golpe, e então aconteceu um grande milagre. Aquela cruz de madeira fez com que o pesado martelo de pedra se espatifasse, se arrebentasse, se quebrasse no ar em muitos pequenos pedaços, salvando então a vida do inocente. Então, diante daquilo, todos ficaram atônitos, olhando para aquele martelo que eles consideravam sagrado, a representação do próprio Deus Thor na terra, olhando para a criança que estava viva, para aquela cruz pequena de madeira que havia destroçado um martelo. Então Bonifácio aproveita a oportunidade e começa a pregar e diz: escutem, filhos do bosque, nunca mais jorrará sangue nessa noite, porque essa é a noite em que nasceu Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Salvador da humanidade. Ele é mais justo do que o vosso Deus Baldur, ele é maior do que o Deus Odin, e é mais sábio e mais gentil do que a deusa Freia. Desde a vinda dele, o sacrifício terminou. A escuridão, Thor, a quem vocês invocam em vão, ele é a própria morte. No profundo das sombras, ele se perdeu para sempre. A partir de agora, vocês começarão a viver. E esta árvore sangrenta, o carvalho, nunca mais escurecerá a vossa terra. Em nome de Deus, eu a destruirei. Então Bonifácio
pegou um machado e começou a derrubar a árvore. E picou ela ao chão em 4 pedaços. Com a sua madeira, mais tarde, ele vai construir uma capela. Diante disso, o povo ficou estarrecido, porque imaginavam que Thor, a qualquer momento, iria fulminar Bonifácio com um raio vingativo vindo do céu. Mas o homem de Deus continuou o seu discurso, dizendo, apontando agora para o lado, havia ao lado daquele carvalho um pequeno abeto, um pequeno pinheiro. E ele apontou para aquele pinheiro e disse, vocês estão vendo esta pequena arvorezinha? Este pequeno filho do bosque? Vejam como ele tem a forma de um triângulo. E ele, com suas bases na terra, aponta para o céu, como uma seta apontando para Deus. Ele será nesta noite, a partir de hoje, a vossa árvore santa. Esta é a madeira da paz, é o sinal de uma vida sem fim, porque as suas folhas estão sempre verdes. Esta é a árvore do menino Jesus. Agora, a partir de hoje, reuni-vos em torno dela, e não mais no bosque, mas dentro de vossas casas. Levem o pinheiro para dentro de casa, e ali haverá abrigo, e não mais ações sangrentas. Ali haverá presentes amorosos e gestos de bondade. Esta será a árvore do menino Jesus. Reúnam-se em torno dela, não mais no bosque selvagem, mas em vossos lares. Ali não haverá sangue, mas abrigo, presentes amorosos e gestos de bondade. E a partir de então, se estabeleceu entre as comunidades germânicas, entre as comunidades da Alemanha, o costume de levar um pinheiro para dentro de suas casas. Ao levar aquele pinheiro, eles estavam negando a antiga cultura pagã de adorar debaixo de um carvalhal, de um carvalho no bosque escuro. E ao invés de sacrificar seus filhos, agora eles davam presentes para os seus filhos, porque o último filho foi sacrificado numa cruz. O nome dele é Jesus. Eu creio que aqueles homens e mulheres que iam ao bosque sacrificar seus filhos, eles não faziam isso de coração alegre, mas faziam isso porque estavam sendo enganados por uma falsa religião. Satanás colocou no meio da humanidade muitas falsas religiões. Até hoje existem pessoas buscando a Deus do jeito errado e nos lugares errados. Pessoas que ainda fazem sacrifícios de animais, e a gente sabe de alguns lugares no mundo até de pessoas. Pessoas que não entendem ou ainda não entenderam o último e o verdadeiro sacrifício que foi feito por todos nós, onde o próprio Deus se sacrificou numa cruz em nosso lugar. Quando olhamos para o pinheiro, olhamos parte de uma história muito bonita do que Deus fez com o povo da Alemanha. E através da cultura desse povo, o símbolo do pinheiro de Natal se espalhou pelo mundo todo, apontando para o céu. É claro que hoje em dia, muitas vezes, no mundo comercial que nós temos, vender pinheirinhos ou enfeitar pinheirinhos se tornou algo, às vezes, até sem um sentido. As pessoas não entendem o porquê. Apenas repetem. Mas podemos lembrá-las de que o pinheiro aponta para o céu. Que as suas folhas sempre verdes apontam para a eternidade. A eternidade do próprio Cristo, que nasceu nessa terra, morreu, mas ressuscitou e para sempre viverá. E que todos que creem nele também têm a vida eterna. O pinheiro de longe é um triângulo, apontando o Pai que está no céu e o Filho que veio à terra e nos deixou o Espírito Santo. Assim, cheio de presentes embaixo, lembramos do presente que Deus nos deu, seu Filho Jesus, que é o próprio Emanuel, Deus presente, Deus conosco para sempre. E agora, no dia em que a humanidade recebeu presentes, nós damos presentes uns aos outros.
lembrando do presente maior que foi o próprio Jesus. Eu sei que existem várias histórias, e algumas histórias bem tenebrosas sobre a árvore de Natal. Mas as minhas pesquisas me levaram a esta história, que eu creio ser a história verídica, sobre o surgimento de uma árvore, do uso de uma árvore na ornamentação do Natal. Não uma árvore para ser adorada, mas uma árvore que nos aponta para aquele que é digno de toda adoração, o Deus vivo, aquele que nos ama. Há pessoas ainda hoje buscando Deus em lugares errados, como eu disse. Devemos anunciar a elas que tudo já foi feito por Jesus, que Ele já se sacrificou, que Ele já se deu, que Ele já nos ama, que Ele já tem tudo preparado para nós, basta nos entregarmos a Ele e recebermos a vida que vem dEle. A verdadeira vida está em Jesus e é de graça. Inclusive as bênçãos que Ele nos dá é de graça. Você não precisa comprar, você não precisa pagar, não precisa fazer um sacrifício, não precisa dar uma oferta para receber nada. Ele nos dá o ar, nos dá o trabalho, nos dá comida, tudo sem que tenhamos que pagar nada por isso. É claro que com um coração grato nós vamos querer fazer o bem e retribuir o bem que Ele nos fez. Que Deus abençoe você e eu neste Natal. Querido Deus e Pai, obrigado pelo Teu Filho que nos foi dado. Abençoa essa família que nos ouve e nos ajuda a propagar o nome de Jesus neste Natal. Te agradecemos e te adoramos, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz e obrigado pelo perdão dos nossos pecados e obrigado pela vida eterna. Te adoramos, te exaltamos. Amém.